Bem-vinda! Boa Olá, noite, minha pessoal. querida médica maravilhosa, enciclopédia ambulante, acabou de chegar. Boa noite. Um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, temos muitas coisas para conversar. Antes da gente começar, eu queria só lembrar para os nossos colegas médicos, esse é um assunto de extrema relevância e hoje vocês vão ter oportunidade de ouvir de uma especialista extremamente atualizada no que temos de mais novo desse assunto. Doutora Janaína recebeu prêmios internacionais. Eu tive o prazer de estar lá para dividir esse orgulho. Ela recebeu o prêmio de melhor pôster do Metabolic Health Summit, que é um congresso em Los Angeles que reúne as unidades mundiais a respeito do tratamento metabólico de câncer, e ela apresentou vários pôsteres. Eles não conseguiram se decidir qual o pôster vencedor, então ela recebeu por todos. Então vamos aqui bater palmas nos emojis para dar parabéns de novo para a doutora Janaína, que ganhou esse prêmio e encheu o nosso país de orgulho, extremamente respeitada. Muitas pessoas ainda não sabem de todos os louros que ela colheu lá, mas nosso país está muito bem representado por essa médica que aqui está conosco essa noite. Ai, sua fofa. Eu me emociono. Imagina, morro de orgulho. Então vamos lá, Jana, a gente tem bastante assunto para Vamos hoje. lá. Então o motivo dessa live é falar sobre terapia metabólica do câncer, tá? Quando a gente fala em câncer, eu sempre fico preocupada porque eu lembro da minha Maíra, versão 10 anos atrás, médica, com um cabrestinho aqui, que qualquer coisa que fosse diferente do convencional eu já achava que era charlatanismo. Então a gente precisa conversar com muita seriedade aqui, porque tanto eu quanto a Janaína somos médicas extremamente céticas e comprometidas com a melhor medicina que a gente pode trazer para os pacientes com honestidade, com cuidado, tá? Então aqui a gente não vai falar sobre xamanismo do câncer, a gente vai falar sobre o tratamento convencional do câncer e o que a gente pode fazer de melhor para melhorar a resposta do tratamento convencional com a maior quantidade de responsabilidade e sim trazer o que há de melhor, gente, porque a gente pode fazer melhor. Então, como a gente pode fazer melhor? Vamos começar falando sobre isso, Jana? Me conta, na sua opinião, qual é o principal lado negativo da onde a gente está no tratamento convencional do câncer, no sentido de a gente estar muito como se fosse uma máquina, uma câmera com um zoom travado, no máximo de zoom que ela pode. O que você acha que tem trazido de malefícios essa visão extremamente especializada dos subtipos de câncer para o tratamento, para o paciente? Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou uma médica que eu admiro demais. Você conhece minha história desde os Cafundó. A gente foi juntas para o primeiro metabólico, né? Eu falei, um dia eu quero apresentar o pôster e levei, né? Que foi muito, muito emocionante levar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu 2 anos, né? Desde a primeira vez. Vocês estão me ouvindo bem? Super. Beleza. Então, olha só. O que, ao meu ver, né, na minha opinião, hoje a oncologia ela avançou muito em termos de drogas. Acho que ela chegou na ponta, assim, não está conseguindo ir muito além. Todo ano novas drogas são lançadas. A maioria delas cai no mercado sem fazer testes de fase 3. Elas saem na aprovação acelerada do FDA por promessas de aumento de sobrevida de 1, 2 meses. Para 20 a 30% dos pacientes. Muitas dessas drogas, mais de 60%, elas não fazem a fase 3. Algumas fazem e descobre-se que, inclusive, elas faziam era mal, aumentando a mortalidade. Então, está publicado. Tem 2 papers muito interessantes que já tem anos que eu mostro nas minhas aulas. E é bem perturbador, porque parece que não existe um diálogo aberto entre o oncologista e os pacientes hoje em dia. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram outro dia, as 10 perguntas que você deveria fazer para o seu oncologista. E muitas pessoas ficaram até ofendidas, os médicos. Nossa, mas eu não tenho tempo de conversar isso com o meu paciente. Eu falei, eu parei de atender convênio por causa disso, porque eu preciso de tempo para conversar com o meu paciente, né? Então, o que uma endocrinologista está aqui falando sobre câncer?
né? Então, eu tenho uma história pessoal com câncer, né? Várias histórias familiares com câncer, que não vem ao caso aqui, porque a gente quer focar um pouco mais, mas isso está em vários vídeos meus, se vocês quiserem saber depois. Mas o fato é que eu percebi, despertei para o fato de que câncer tem um lado que ninguém está olhando para ele. Então, tem um zoom totalmente focado na genética, nas mutações, nas drogas-alvo, nos foundations, né, que agora é moda, todo mundo faz foundation, para saber a mutação, a droga. Então, assim, isso aí, ok. A gente tem que lutar com todas as armas que a gente tem mesmo, né? Acho que a imunoterapia está aí para ajudar, né? Embora a gente saiba que 30% responde das pessoas, o resto responde por um tempo, depois não responde mais. Algumas pessoas são curadas, amém, que bom. Se eu tivesse câncer, eu ia fazer tudo que eu tinha em mãos para conseguir ser curada, tudo, exatamente tudo. E eu acho que é válido, mas existem coisas que não estão sendo vistas, existem coisas em comum em todos os tumores. E às vezes uma pessoa ela é especializada naquele tipo de câncer e ela não conversa com quem é especializado no outro tipo de câncer. E quando a gente tem uma visão um pouco mais abrangente de metabolismo, a gente começa a pesquisar, a gente percebe que os tumores têm muito em comum. Eles têm muito em comum no comportamento metabólico, muito em comum. Então, agora eu vou muito em interromper. comum. Por isso, gente, que faz todo sentido. A princípio, a gente fala, nossa, não era para um oncologista estar aqui falando sobre câncer, mas o fato do seu background ser endocrinologia, ele casa como uma luva para a gente conseguir dar um passo para trás e observar o que todos esses tipos de câncer têm em comum por conta do metabolismo mesmo. Então, só completando, você está falando, nossa, uma endocrinologista aqui, qual é o sentido? É total sentido, faz totalmente sentido exatamente do assunto que a gente está falando, de tentar dar um passo para trás, tirar esse zoom e tentar encontrar um padrão comum, porque esse paradigma de excesso de subespecialidades precisa mudar do câncer para a gente conseguir avançar, né? A gente está parado desde da gente ter ficado apaixonado pelo mecanismo da oncogenética, a gente está parado nos avanços e apesar das drogas estarem cada vez custando mais, os benefícios estão realmente faltando, né? Então, nesse sentido, o fato de você ser endocrinologista, eu acho que é uma vantagem enorme para a gente conseguir entender o que há de comum entre todos esses tipos de tumor e o que a gente pode fazer para o ambiente, né? Então, vamos lá. Existem umas coisas interessantes, né, Mar? Que a gente, estudando na literatura, a gente encontra. Existe um aumento de publicações sobre metabolismo tumoral, sobre flexibilidade metabólica e mecanismos de resistência tumoral. Então, hoje a gente sabe que existem várias populações diferentes. E que, de repente, você pegar uma célula tumoral e estudar ela em cultura de célula não quer dizer nada, porque o tumor não é aquela célula, o tumor é aquela célula, o tecido onde ela está, as células do seu sistema imunológico que estão colaborando com ela, os seus fibroblastos são células do tecido conjuntivo que se especializam em ajudar o seu tumor. Então, o microambiente tumoral, aquilo é o câncer, não é mais a célula. Então, é muito mais complexo do que parecia. E os mecanismos de resistência muitas vezes são metabólicos. Então, por exemplo, os inibidores de tirosina quinase, que aumentam a resistência insulínica, a glicemia vai para 300, e aí o tumor para de responder. Ele começa a fermentar a glicose. Então, quais dietas, quais suplementos poderiam ajudar nesse aspecto? Já tem estudos mostrando isso, inclusive, tem estudos falando, não, a dieta cetogênica é bacana. Né? Pode ser utilizada, drogas que melhoram a resistência insulínica podem ser utilizadas. Então, já existe literatura publicada sobre isso. Né? Essa questão de ter célula tronco tumoral. Né? Ninguém fala sobre isso. Né? A maioria dos tratamentos não aborda essa célula tronco tumoral, que é uma célula que ela não é afetada pela quimio, pela radioterapia, é responsável pela recidiva. Né? E dependendo do que você faz, você induz a surgimento dessas células tronco-tumorais. E existem formas de tratar e suplementos que ajudam a tratar. E se você começa a olhar o metabolismo tumoral e o que essas células fazem, né, o porquê que elas são levadas a isso, a gente pode utilizar drogas e estratégias que ajudem a evitar que isso aconteça. Isso não sei o que inventei, não, está descrito, né? Eu acho que é importante a gente mostrar que assim, a gente tem enxergado os tumores só tentando analisar o DNA, o padrão genético de cada tumor. Só que a gente esquece do contexto.
Se a gente mudar o ambiente de onde está crescendo esse tumor, talvez ele se desenvolva de uma maneira diferente. Por quê? Porque o ambiente metabólico no qual o tumor vive, ou seja, a pessoa, ela impacta, assim, nenhuma pessoa tem a mesma exposição aos fatores de risco de câncer igual. Eu não tenho o mesmo ambiente que você, então eu tenho a minha história de exposição a agentes químicos, a poluição, radiação solar, fungos, vírus, bactérias. A minha história de exposição é muito diferente da sua, que é diferente de outra pessoa. E esse tipo, tanto que a gente já sabe, né, de vários vírus que causam câncer, bactérias que causam câncer, toxinas que causam câncer. Então, esse ambiente, a nossa história metabólica, ela diz muito de como a gente vai reagir a esse tumor que está crescendo e ao tratamento que está sendo feito. Por isso que quanto mais a gente tem essa visão de enxergar quem é essa pessoa que está com esse tumor, vai trazer muitas respostas de por que que o mesmo tratamento para o mesmo subtipo genético de tumor respondeu bem, com uma boa taxa de sobrevida a uma pessoa, e zero de resposta ao tratamento com o mesmo subtipo genético, né? Então, eu acho que esse conceito de quem é a pessoa que está com câncer e como ela vai responder ao tratamento faz muita diferença, e é aí que eu queria entrar. Por quê? Cada pessoa tem uma dieta diferente e tem uma deficiência ou um excesso de micronutrientes que pode impactar na resposta do tratamento. Então, conta pra gente um pouquinho como você acha que a gente pode, assim, que tipo de suplemento, qual tipo de abordagem que a gente pode fazer para ter uma resposta melhor ao tratamento convencional? Quer ver uma coisa simples, assim, básica, que é muito óbvia? Os diabéticos têm mais câncer, a hiperglicemia antes da cirurgia, no pré-operatório, nos dias de internação e no pós-operatório, né? A glicose estar alta. Alta, sim, 120 em jejum, 110, né? Alta 300, não. Isso aumenta a mortalidade e aumenta a recidiva. Então, uma coisa básica, né? Aí você vai lá, nos livros de receita das entidades oncológicas, para câncer, tem açúcar nas receitas, né? Então, eu fico pensando, pô, se a hiperglicemia em diabéticos ou não diabéticos, tá? Não precisa ser diabético também, não. Aumenta a mortalidade, aumenta a recidiva tumoral, será que não seria interessante a gente individualizar caso a caso e ver aquele paciente que é diabético, fazer uma dieta diferente, uma dieta cetogênica, uma dieta de baixo carboidrato? Tem estudos em humanos com câncer de intestino que quanto mais baixo o índice glicêmico da dieta, né, a capacidade daquela dieta de levar a sua glicose no sangue, melhora a sobrevida em humanos com câncer coloretal. Então, já tem estudo suficiente, pelo menos, para o povo acordar e enfiar uma pulga atrás da orelha aqui e começar a raciocinar, porque é tão óbvio, sabe? Sim, os estudos do Leo Cantley, né, para intestino, que mostram o efeito da frutose com a glicose no crescimento tumoral de câncer de intestino, gente. Qual a prevalência do câncer de intestino hoje em dia, né? Eu acho Próstata que também. exato. E Frutose. são estudos maravilhosos. Então, para os médicos que estão nos assistindo, o Cantley recomendo total os estudos dele sobre frutose e glicose, porque o que a gente percebe é que existe um medo enorme em restringir açúcar para tratamentos com câncer, né? Lógico que não entre nós que estudamos, mas entre os oncologistas que não estão atualizados em relação a esse assunto que a gente está falando agora, existe um medo enorme em restringir o açúcar, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse tipo de Eu tive um crise. paciente, assim, que tinha um câncer coloretal, não vou falar o nome dele, mas ele era obeso, e ele estava com esse câncer já estágio 4. Então, quando eles viram, ele tinha vários pontos no peritônio, na barriga toda, e não tinha o que fazer. Aí ele veio, começou a fazer um tratamento metabólico, começou a fazer dieta cetogênica, e com poucas semanas, assim, e suplementação, com poucas semanas, de repente, eles foram fazer uma videolaparoscopia para ver em que estágio de gravidade mortal já estava. Meu som tá baixo, gente? Tá bom. Eu tô Meu achando som tá ótimo. baixo? Ah, então tá. Então, falando que
vamos ver como é que tá. E por acaso ele teve uma resposta absurda que ninguém esperava, e tinha menos de 20 pontos metastáticos, de repente juntaram 7 médicos em volta dele e falaram assim: você não é mais terminal, não é mais paliativo, agora a gente quer curar você. Vamos operar. Mas como você vai operar, você precisa ficar forte para a sua cirurgia. Então a gente quer que você pare essa dieta restritiva. E daí ele parou e começou a comer fruta, porque ele, na verdade ele já era o que ele queria fazer, ele estava assim, detestando, ele queria comer fruta, açúcar e tal. Daí ele fez o que os médicos lá mandaram. Em 2 semanas ele teve uma obstrução intestinal, tamanha velocidade que o tumor cresceu. Esse paciente depois voltou a fazer dieta cetogênica, voltou a responder de novo, só que aí ele teve uma complicação da cirurgia, teve um sangramento e veio a falecer. Então, mas a gente ficou muito triste, porque assim, foi nítido que quando ele fez o tratamento metabólico, ele teve uma resposta acelerada, os médicos não acreditaram na velocidade que ele respondeu, ele parou de fazer, o tumor cresceu, chegou a obstruir o intestino em 2 semanas. Nossa. Eles não acreditaram, nossa, mas estava tão bom que aconteceu. Aí ele voltou a fazer dieta, teve resposta de novo. Mas sempre aquela coisa, os médicos falando contra, como que você quiser, desde que você não perca peso. E não é bem assim. Então, como que uma dieta que causa câncer, que é a comida processada, pode te ajudar no tratamento? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que metformina, pioglitazona, drogas que melhoram a sensibilidade à insulina, melhoram a sobrevida em mulheres com câncer de mama, e insulina e drogas como a sulfonilureias, que aumentam a insulina, pioram a sobrevida em câncer de mama, diabéticas ou não? Então, tem alguma coisa acontecendo. Então, sim, o câncer come açúcar. O PET scan está aí para mostrar isso. Todas as células do corpo usam açúcar, mas o câncer ele usa um pouco mais. Ele fermenta açúcar por vários motivos. Não é só porque ele não consegue fermentar outra coisa. Isso é um conceito antigo, retrógrado. É do Warburg, né? O Warburg, mas ele ganhou o prêmio Nobel, só não ganhou o segundo porque era judeu, né? Senão tinha ganho 2. Então o cara é um gênio. E o efeito Warburg, ele acontece, sim. Né? As células cancerígenas fermentam glicose na presença de oxigênio, sim. E elas podem fazer isso agora e daqui a pouco mudar e começar a fazer fosforilação oxidativa, que é um papo mais específico, mas pode fazer. Elas têm flexibilidade metabólica. Quem induz isso? O tratamento. Então, dependendo se eu faço um tratamento que bloqueia uma via metabólica, ele vai para o outro lado. Por isso que não dá certo você fazer um estudo com uma droga só. Por isso que hoje os médicos usam várias drogas, mais a rádio, mais a imuno. Não está errado fazer isso. Assim como não está errado usar vários suplementos para tentar abordar isso. Como a Jane McLelland sugere, né, no livro dela. Então, conta pra gente, acho que é importante. Explica qual é o conceito do tratamento metabólico do câncer. Como ele é um adicional, o que ele pode trazer de vantagem em relação a um paciente que está só tratando o tumor? Bom, se o paciente ou o paciente, quanto mais doente o paciente for, metabolicamente falando, mais ele se beneficia disso, lógico. Então, o tratamento metabólico do câncer hoje, ele tem um conceito vindo do Seyfried, né, que é o Thomas Seyfried, que é o press pulse, que você faz uma pressão contínua com pulsos, né, e isso desestabiliza o tumor, ele não consegue se adaptar e você ganha a guerra ao longo do tempo. O que seria isso? Uma pressão seria uma dieta que restringe algum nutriente importante para o tumor, seja ela cetogênica, seja ela plant-based, que é de baixa metionina, que também pode ser tentada, dependendo do caso. Você pode usar suplementos que causem uma pressão metabólica no tumor, que atuem em vias de ácido graxo de gordura, ou de glicose, ou de glutamina. São os 3 pilares aí que o câncer mais utiliza. Ele utiliza outras coisas, mas esses são os 3 pilares que ele mais utiliza. Você pode fazer uma imunoterapia contínua, né? Você pode fazer jejum, né? Você sabe, você é especialista nisso. O jejum intermitente, ele ajuda o paciente a melhorar os efeitos colaterais da quimioterapia, ele ajuda a quimioterapia a fazer mais efeito no paciente, inclusive ela age mais no tumor do que no paciente. Então, ela potencializa o tratamento oncológico. A gente vai ter aí o Congresso Internacional de Longevidade no final do ano como é que ele chama? Deu branco? Walter Longo. O Walter Longo vai falar lá, né? Então, assim, um cara que tá trazendo uma mensagem, né? Então, a gente pode fazer jejum, fast mimicking diet também, se a pessoa não consegue jejuar porque está muito magra, né? A gente não jejua. Então, a gente pode fazer uma dieta cetogênica e fazer pulsos de jejum só numa quimio, por exemplo, que pode ajudar. Então, a gente tem essas pressões contínuas.
né? E a gente pode ter pulsos também da parte metabólica, que seria uma vitamina C em altas doses endovenosas. Saiu uma revisão tem pouco tempo agora mostrando isso. Que a vitamina C é um antioxidante que em baixas doses ajuda o tumor. Mas em altas doses, 30, 40, 50 gramas na veia, 2, 3 vezes na semana, pode ajudar a pôr uma pressão maior no tumor. E existem suplementos que ajudam ela a fazer mais efeito. Outras drogas, como o ácido alfa-lipoico venoso, a oxigênio-terapia hiperbárica é muito interessante. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de fazer isso ainda, os convênios não aceitam, né? Os médicos têm muito medo, mas ela tem vários estudos que são bem interessantes. A insulina, antes da quimioterapia, logo antes da quimioterapia, excelente, tem vários trabalhos publicados muito interessantes. Então, a gente tem muita coisa, né? Tem a terapia sonodinâmica, que a gente faz aqui na clínica, fotodinâmica, que já é feita há muito tempo. Os dermatologistas cansaram de fazer isso, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita, as terapias oxidativas. Tem técnicas, tem estratégias como a ferroptose, que tem, assim, trocentos artigos sendo publicados, todo ano aumenta mais para câncer. Então, tudo atacando o metabolismo tumoral, né? Então, E com eu isso vou a dar gente uma... enfraquece o tumor. Eu vou tentar resumir e você vai me corrigir, mas só para quem está assistindo aqui e não é médico, eu gosto sempre de parar e refletir sobre o que você acabou de falar, porque é muito Me ajuda a importante. traduzir. Esse conceito do press pulse, ele é muito legal para a gente entender, é justamente do que eu falei, da vantagem que a gente tem de dar um passo para trás e observar o que todos os tumores, mesmo que um seja na tireoide, que um na pele seja o melanoma, que tem um comportamento muito mais agressivo do que um outro que tem um comportamento mais benigno, o que todos eles podem ter em comum, que a gente possa causar um estresse a mais para esses tumores terem um comportamento melhor em relação ao tratamento. Ou seja, porque, gente, é muito fácil matar um tumor, matar um câncer. O problema é que o que a gente não quer é matar o ser humano que está com esse tumor junto. E esse é o grande problema da quimio e da rádio, e por isso que a dose faz o efeito, né? Eu sou anestesista, eu não consigo não pensar nisso o tempo todo. Então, é legal a gente dar esse passo para trás, porque observando o que esses tumores têm em comum, a gente consegue descobrir maneiras de enfraquecer o metabolismo como um todo, para que na hora do estresse grande, que é por isso que é o press e o pulse, o que a gente mantém de insulto contínuo é a dieta, que é o principal, né, gente? A gente tem que pensar que todos os dias a gente se Sem dieta alimenta, não dá. quase todos os dias. Então, a dieta, ela é uma maneira muito eficiente da gente boicotar o sistema do tumor, se a gente souber usar com sabedoria o que a gente já sabe. O que essa enciclopédia que está aqui do nosso lado, na telinha, conversando aqui com a gente. Só estou traduzindo numa linguagem mais acessível. Mas então, assim, usar o que a gente tem de melhor atualmente para enfraquecer a resposta do tumor e fortificar a parte sã das células da pessoa que a gente quer que tenha essa sobrevida aumentada, é o grande forte do tratamento metabólico. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente em nenhum momento está falando de largar o seu oncologista e partir para um novo... Não, a gente está falando aqui de melhorar a resposta ao tratamento. E com isso, entender o câncer, um comportamento em geral entre todos eles, ajuda muito. E aí vocês viram a quantidade de maneiras que a gente pode usar de insultos diferentes. Esses são muito complexos, né? Só da doutora Janaína começar a falar aqui sobre ferroptose, sobre vitamina C em altas doses. Tem várias maneiras de fazer o pulso, o soco pá, na hora do insulto, tá? Isso o jejum entra também, né? Porque para um paciente oncológico a gente não vai querer colocar o jejum, que é um estresse grande, de uma maneira contínua. A gente usa nos pulsos, né? Então, usar... E ele não é ruim. E ele não é ruim. Os estudos mostram que o jejum, inclusive feito perto da quimioterapia, é bom para o paciente. Porque o paciente ele já está com náusea, já está com dificuldade. Então, você fazer o jejum durante a quimioterapia, já tem estudos mostrando segurança, que inclusive você pode diminuir citopenias, queda de plaqueta, queda de hemoglobina, né, de linfócitos, com o jejum. E não Sim, são... o jejum ele é como se fosse um aviso para o corpo. O jejum ele protege as células saudáveis, ele é um sinal de alerta para que as células saudáveis entrem no modo proteção e assim o tumor que não responde ao jejum continua se proliferando loucamente
e aí ele fica muito mais suscetível ao Ao insulto do insulto. pulso, que seria a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia. Então, quanto mais a gente estuda sobre o metabolismo, mais a gente tem insights sobre o que pode ser feito para a gente conseguir ter uma resposta melhor. E vocês estão vendo que é um assunto super complexo, né? Eu tenho a alegria de falar para vocês, porque ela não vai falar. Ela está organizando um workshop que vai transmitir esse tipo de conhecimento da crista da onda, que não tem disponível em português em nenhum livro. Não adianta procurar, porque não tem. E a Janaína, ela tem uma capacidade incrível, ela é uma enciclopédia mesmo. E pelo fato dela ser muito fluente em várias línguas, não só o inglês, ela tem esse contato com os profissionais que no mundo são destaque. E ela organizou um workshop, e isso para quem é médico, tá, gente? Ela está transmitindo todo esse conhecimento para que a gente multiplique a quantidade de médicos que possam fazer melhor do que a gente já está fazendo agora. E é muito legal esse workshop. Eu vi o outline do que vai ter em cada aula. São assuntos extremamente complexos, mas que para um médico poder transformar a prática dele, estão agora disponíveis. Então, eu queria só te elogiar, porque muitas pessoas Obrigada. guardam o próprio conhecimento para si. E você é sempre generosa no sentido de compartilhar o seu conhecimento. E esse conhecimento é tão novo e tão complexo que é lógico que a gente não vai conseguir numa live falar sobre cada tipo de pulso de agressão para melhorar a resposta ao tratamento que é possível e que existe hoje em dia. Mas a gente tem que elogiar mesmo os profissionais que compartilham conhecimento para que mais profissionais possam fazer o que você está fazendo. Então, fala um pouquinho Obrigada. para a gente desse workshop, como que você vai organizar, porque só de falar do workshop a gente já entende muito do que a gente pode fazer em relação ao tratamento. Então, o workshop é a segunda vez que eu faço, né? Ele é sobre metabolismo do câncer. No primeiro workshop que eu fiz foi em Belo Horizonte, foi menorzinho, a gente não falou sobre drogas, tanto assim. Nesse a gente vai falar sobre alguns protocolos venosos, então a gente vai dar a parte básica, mas vai também ensinar alguns protocolos venosos e alguns protocolos orais, a gente vai falar sobre isso nesse workshop. A gente vai explicar como que o tumor, né? Por que a gente tem que falar sobre isso? Por que a guerra contra o câncer está perdida do jeito que está? Por que os pacientes com estágio 3 e 4 têm muito menos chance de cura com os tratamentos atuais? E por que é tão importante a gente ter uma visão diferenciada? Inclusive, drogas que foram jogadas para o lado, que não estão funcionando, se houver um tratamento concomitante, com essa visão metabólica, elas podem vir a funcionar melhor. E drogas Tem estudos baratas, né, mostrando Jana? isso, drogas mais baratas. E geralmente o tratamento metabólico é feito com drogas que já são conhecidas, já são testadas para outras doenças. A gente chama de repurposing drugs, que é mudar o foco daquela droga que é para uma doença para outra doença. Então, são drogas Reposicionar, né? que facilmente poderiam ir para o tratamento do câncer, não tem que passar por toda aquela validação de segurança. Enquanto que essas drogas que caem no mercado para câncer não tem nem fase 3, ou seja, não tem testes suficientes, nem de eficácia e nem de segurança, e os pacientes estão usando e usando e usando. Então, falta essa transparência do médico de falar, olha, você tem, de cada 10 pessoas que usaram essa droga, só 3 responderam, das quais uma foi para hemodiálise, né? Você quer usar mesmo assim? Que eu acho que a pessoa tem direito de escolher. Né? Ela fala, quero, cara, eu tenho 20% de chance, se eu não usar isso eu vou morrer mesmo, eu quero tentar, ok, bacana. Mas você tá sabendo. Porque quando o oncologista fala para um paciente meu, não toma curcumina, vai te matar. Umas coisas assim que não faz sentido nenhum, não sabe nem para que eu estou usando. Não, esse remédio é para diabetes, para que você está usando? A pessoa pré-diabética, está com resistência insulínica, eu sou endócrino, sou especialista nisso. O oncologista fala, não, você não pode usar isso, vai atrapalhar no seu tratamento. Ele nem estudou, nem viu. Né? Então, na verdade, existem drogas e suplementos que ajudam no tratamento. O alfa-lipoico, por exemplo, ajuda a prevenir neuropatias, né? Causada pela neuropatia pela cisplatina, efeitos colaterais horríveis de quimioterápicos utilizados hoje, pode diminuir efeito colateral e aumentar a eficácia. Mas ele não estuda, não pega para capar. O câncer renal, por exemplo, é um câncer super metabólico. Quando você vai na literatura médica olhar, no PubMed, você chega lá, o dente doce do câncer do rim, o câncer metabólico, né? Aí chega um paciente com um tumor renal, a gente fala, olha, você tem que restringir glicose, esse suplemento é interessante.
Essa droga para diabetes já tem estudo no seu tumor mostrando eficácia, inclusive pacientes que não respondiam passou a responder quando acrescentou essa droga. Aí o paciente falou assim, nossa, mas o meu oncologista falou que eu não posso dar nada disso, mas não vai prescrever para mim. O meu remédio, eu falei, nossa, mas eu não estou pedindo para você escolher. Ele mas ele está. Então, é muito ruim essa situação que o paciente fica. Uma falta de comunicação. É tipo um cabo de guerra. E o paciente que já está sofrendo pelo fato de estar com uma neoplasia, que já é um sofrimento em si, ele ainda tem que sofrer essa dissonância entre o oncologista e o médico que enxerga um pouco além, né? E nem está tentando interferir no tratamento do oncologista. Isso realmente é lamentável. Eu falo assim, vamos conversar, vamos trocar ideia? Tem médicos que trocam ideia. Teve um oncologista que falou assim, Jana, esse suplemento aqui, eu acho que a gente podia ver, olha só esse artigo. Eu falei, nossa, que legal, ela está conversando comigo, vamos conversar. E a gente sentar e fazer juntos, é tudo que eu quero. O que eu queria? Eu queria trazer a atenção para esse workshop do oncologista. Nunca um oncologista foi, né? E era a classe que mais devia se interessar. Embora eu não acho que eles tenham que virar endocrinologistas, nem o endocrinologista tem que virar onco. Tá Sim, certo? É trabalhar junto, né? Dá alegria. Trabalhar junto, a gente vai longe, né? É que são equipes que têm que ser multidisciplinares, o meu brinco caiu aqui, que tem que ser multidisciplinares, e hoje não são, as pessoas não discutem, não conversam, né? A Rê tá aí, ó, ela teve um câncer de pulmão, né? E hoje ela é minha aluna do curso, que orgulho! Bonitinho demais. Então, a Rê tá ótima, né? Oi, Ju, obrigada pela honra. Ju tá aí. Então, o que eu sinto hoje é que o endocrinologista que estuda metabolismo tem medo de estudar metabolismo, de ver o quanto várias doenças têm a ver com a especialidade que a gente tem, né? Então, hoje, se a gente pensar no câncer de uma maneira metabólica e for olhar o mapa metabólico que a gente estuda na faculdade, na verdade, tem muito mais ali do que mutação. Hoje, os tumores, 5% são causados por mutações, a princípio. Porque depois que o câncer começa, ele sofre milhões de mutações. Se você for pensar, Má, hoje, quando o meu tumor primário causou uma metástase para o fígado, a metástase do fígado é diferente do tumor primário. Sim. Geneticamente e metabolicamente diferente. O câncer de próstata, teve alguém que perguntou aqui, o câncer de próstata sem metástase, ele não usa glicose, a dieta cetogênica não é indicada. Quando ele faz metástases ósseas, essas metástases são glicolíticas e usam muita glicose. Nesse paciente, a dieta cetogênica pode ser interessante. Né? Tem outras coisas que a gente pode fazer no câncer de próstata? Tem. Ele é um câncer muito mais sensível a leite, derivado de leite, leite demais, né? Porque o leite estimula IGF-1, que é um fator de crescimento, né? Então as pessoas, mas você corta todo o leite? Eu corto. As pessoas podem comer queijo em pequenas quantidades, mas tem paciente que vai falar, talvez não seja interessante. Isso é individualizado, né? A proteína animal, tem gente que fala assim, mas você deixa comer carne? Deixo. Tem estudo para glioblastoma, que é o tumor mais agressivo, com dieta carnívora, com bom resultado. Então, não é a questão de ser animal ou vegetal. Qual que é a questão? Se você vai fazer uma dieta cetogênica, a quantidade de carne é muito pequena. E tem alguns pacientes que eu tiro a carne, sim, eu tiro tudo de animal e faço uma dieta de baixa metionina. São pacientes que têm uma cisteína altíssima, que não baixa, que é um exame que a gente faz. Então, meu tratamento é guiado pelos exames do meu paciente, pelo tipo de tumor, pelas doenças que o paciente tem, entendeu? Então, quando as pessoas falam, será que todo tumor foi causado por comer carboidrato? Lógico que não, gente. Lógico que não. Lógico que não. A gente sabe que o cigarro, tem o cigarro, tem inúmeras toxinas, tem radiação. Agrotóxico, estresse emocional, insônia crônica, insônia, baixa de melatonina, é muito mais complexo, o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam. Sim, mas aí quando a gente começa a falar de traumas e psicologia, aí a gente arrepia, todos os oncologistas fecham, apagam a luz e saem correndo. Então, mas infelizmente... todo paciente tem uma história para contar, Maria. Sim, todo com certeza. Você teve algum trauma emocional na época? Muitos tiveram um ano antes, 6 meses antes, muitos. E quando tem recidiva também, é igual doença autoimune. A gente não pode fingir que o ser humano não tem um emocional. Com certeza, são esses gatilhos que fazem toda a diferença e que são veementemente ignorados, né? Então, é bem complexo mesmo enxergar o ser humano como um todo numa medicina que está completamente focada no microscópio. E por isso que é tão importante a gente compartilhar, porque hoje em dia, para todo mundo que está perguntando aqui nos comentários, para quem que eu indico os pacientes que precisam de tratamento metabólico para o câncer?
para a doutora Janaína. Mais alguém? Infelizmente, no Brasil, não. E ela está sendo maravilhosa, sério, de verdade, estou te elogiando de novo, gente, e não é publi, pelo amor de Deus. Mas realmente eu te elogio muito por compartilhar isso. A gente precisa de mais médicos que adquiram esse seu conhecimento, você está cortando o caminho para eles, ninguém sabe quantas milhares de horas fora do serviço, fora do expediente, a doutora Janaína se atualiza com todos esses artigos, eu sou a única pessoa que compartilha disso, eu sei os horários. Então, assim, ela está fazendo, ela está o caminho das pedras, ela está traçando aí com esse workshop o Ahmed, que é o Dr. El Saka, né, que vai ser o médico que vai participar junto, ele é extremamente reconhecido mundialmente pelos protocolos de tratamento metabólico que ele tem, dos artigos publicados dele. Eu lembro que a primeira vez que a gente conheceu, a gente ficou até, nossa, ele, que legal. E ela simplesmente trouxe ele para cá, gente, para o Brasil. Então, realmente uma oportunidade incrível. Fico muito orgulhosa de, inclusive, ser sua amiga pessoal, porque realmente isso vai fazer diferença para a gente. Sobre dieta, o que é importante que eu queria que você falasse para a gente? Eu vejo que, lógico, em minha opinião, os pacientes me pedem opinião quando eles têm qualquer dúvida sobre câncer e tal. E eu sempre falo, olha, vale muito a pena buscar um tratamento individualizado, porque a sua dieta com certeza faz diferença, né? E é comum o oncologista ou falar assim, ai, come o que quiser, tanto faz, vamos lá fazer o tratamento convencional. Ou, imagina, de jeito nenhum, dieta cetogênica, jejum são perigosos. Pode perder massa magra. Conta para mim, Janaína, porque a gente sabe que os pacientes em tratamento de câncer que comem açúcar na quimioterapia, o pirulito, logo depois da aplicação, a gente sabe que eles também perdem massa magra, né? Então, conta um pouquinho pra gente se a dieta cetogênica, se a prática do jejum durante o tratamento do câncer podem realmente ser uma ameaça a mais para massa magra, para sarcopenia. Conta um pouquinho disso pra gente. Não, isso está escrito numa cartilha do INCA, inclusive falando sobre mitos e picaretagens, né, a respeito do câncer, falando que a dieta cetogênica é uma dessas picaretagens e mitos. Então, eles falam que não é verdade que comer açúcar vai atrapalhar na sua quimio. Pois sim, é verdade sim, isso está publicado, né? Isso está publicado em mais de um artigo com humanos, inclusive, aumentando recidiva. Então, é verdade sim. Tá? Então, se uma dieta que aumenta a sua glicose pode aumentar a mortalidade recidiva, comer açúcar durante o seu tratamento não vai te ajudar. Isso é tão óbvio. Me parece inútil discutir sobre isso. Mas a questão de por que perde-se massa magra no câncer. O tumor, gente, o tumor está num ambiente inflamatório. Tá? O tumor causa isso. O próprio tumor causa isso. Ele vive no estresse. É uma replicação contínua. Ali o limite do estresse oxidativo, da inflamação é tênue, existe uma alta regulação, por isso que câncer adora antioxidante. A gente não deve usar antioxidante no câncer, isso é ruim. Usar NAC, né, N-acetilcisteína, não pode. Coenzima Q10, evitar. Então, assim, a gente evita antioxidantes no câncer, vitamina C em dose baixa, oral, porque o câncer precisa de antioxidante. E isso atrapalha na sua quimio, realmente. Então, não pode ser qualquer profissional sair suplementando qualquer um, achando que está fazendo bem para ele, porque não está. Né? É igual usar glutamina, que as pessoas usavam glutamina para proteger a imunidade. E glutamina alimenta o tumor, assim como o açúcar, né? Então, existem estudos mostrando que o câncer faz perder massa magra, a quimioterapia faz perder massa magra, a radioterapia faz perder massa magra. Os efeitos colaterais da quimioterapia, que são a falta de apetite, da imunoterapia também, a falta de apetite, náusea, gosto metálico na boca, alteração de paladar, tudo isso faz a pessoa comer menos e emagrecer. E se ela emagrece, ela perde massa magra. Então, o que a gente pode fazer para não perder massa magra? Musculação, pilates, fisioterapia, elástico, qualquer coisa que você aguente fazer. Né? Comer proteína adequadamente, quantidades adequadas. Não precisa ser muito, nem pode ser muito. Tá? E ter uma estratégia metabólica adequada. Então, por exemplo, pacientes que não têm tumores, que são hormônios sensíveis e estão na menopausa, a reposição hormonal pode ajudar. Tem estudos até com oxandrolona, igual paciente queimado usa, paciente com HIV usa, né? Tem estudos até com SARM, com Ostarine, paciente com câncer de mama triplo negativo,
que está caquético. Então, tem alguns hormônios ou moduladores, né, que são utilizados, publicados em estudos, né, que a gente pode lançar mão. Quem que é hormônio sensível? Mais difícil, não pode, né? Câncer de mama, o receptor de estrogênio, você vai usar testosterona, é complicado isso, né? Controverso, tá? Então, mas a gente poderia fazer uma dieta cetogênica, mas a dieta cetogênica faz perder massa magra? Não, não faz. Então, o que os estudos mostram? Porque ouvir opinião, falar, vomitar o que você pensa é uma coisa muito fácil. Vamos olhar os estudos? Vamos olhar. Tem estudos antigos em pacientes com câncer de pâncreas, caquéticos, com dieta enteral, que foram mudados para uma dieta cetogênica, comparado aos que não foram. Os que estavam na dieta cetogênica perderam menos massa magra. Tem estudos mais recentes, tem ensaios clínicos randomizados, chama KetoComp, com K. KetoComp, tem em vários tumores, que são ensaios clínicos em humanos, no qual avaliou-se a dieta cetogênica para ver a massa magra. E esses estudos mostram que não faz perder massa magra, que preserva a massa magra, que o que se perde é gordura, tá? Qual que é a minha experiência pessoal com dieta cetogênica? Os pacientes que não conseguem ingerir as calorias adequadas, não importa em qual dieta, seja cetogênica ou seja low fat, né, com carboidrato, eles vão perder massa magra. Se o paciente consegue fazer uma dieta cetogênica, comendo as calorias todas necessárias, a proteína necessária, usar a suplementação adequada, eu tenho pacientes que eu avalio por DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro, que ganharam massa magra no tratamento. Ganharam. Lógico que o paciente com tumor estágio 4 é muito mais difícil, que é um tumor já com muitas metástases, especialmente se é um câncer agressivo. Por quê? Porque um câncer com muitas metástases agressivo, ele tem um hipermetabolismo. Ele consome muitas calorias. Eu tive um paciente de câncer de pâncreas que estava consumindo 5.000 calorias por dia e estava perdendo peso. Mas não estava fazendo dieta cetogênica, estava furando a dieta, mas estava comendo 5.000 calorias e estava perdendo peso. Então, a questão é comer mais do que você gasta. Quanto que o tumor gasta? Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas os estudos mostram que se você consegue consumir as calorias adequadas, com a proteína adequada em cetose, a dieta cetogênica preserva mais massa magra do que as dietas convencionais prescritas. Inclusive suplementando aminoácidos, que a gente usa, os sachês de aminoácidos, 1 ou 2 vezes ao dia. Os pacientes em radioterapia, dieta cetogênica, em rádio, que usaram o sachê de aminoácidos, suplementação prescrita, perderam menos massa magra do que os pacientes que estavam em quimioterapia sem a dieta cetogênica, com os mesmos suplementos. Então, qual foi o fator de risco maior para a perda de massa magra? A quimioterapia. Então, isso está publicado. Eu fico achando esquisito, assim, como que as pessoas... Ai, essa dieta é muito restritiva, a pessoa já está morrendo mesmo. Então, se o oncologista já matou o paciente, não vai morrer mesmo. Eu não penso assim. O paciente me procura, eu falo, não, o que eu posso fazer? Ou para aumentar a sua sobrevida com qualidade, porque poucas drogas fazem isso, ou para curar a pessoa. Uhum. Eu jamais prometo cura. Porque se a medicina convencional não promete, por que eu, com as minhas ideias e esses artigos publicados recentemente, de 10 anos para cá, vou curar o mundo? Não é assim. O que a gente quer? Ajudar a melhorar aquele paciente para ele responder ao tratamento da melhor forma possível e viver o máximo de tempo com qualidade, e às vezes até curar. Como eu tenho pacientes que estão aqui, falando aqui, que estão curados. Sim, e um conceito que eu acho muito importante, que está sendo perdido, é a gente sabe que o cigarro, sem dúvida, é uma causa indiscutível de câncer, né? E em segundo lugar, a gente já tem obesidade aí, né? Obesidade não, na verdade, resistência insulínica, que é mais difícil ainda. Se a gente for falar em resistência insulínica, aí mais da metade já não sabe nem do que a gente está falando. Mas pelo menos obesidade é reconhecido já que é um fator de risco importante para câncer. Então, assim, se obesidade é a segunda causa que a gente já tem de maior correlação com o câncer, gente, é óbvio que a sua dieta importa. É óbvio. Então, é óbvio que falar que não tem problema comer o que o paciente quiser porque ele já está com câncer, tem problema. Então, e assim, o que é bem delicado nessa hora, porque assim, muitas vezes os parentes do paciente têm essa consciência do que a gente está falando aqui. A gente tem um público de seguidores, de quem está assistindo aqui, que é leigo, mas sabe muito mais do que muito médico, né? Nesse sentido de alimentação. E
é difícil quando os familiares têm essa consciência e o paciente que tem o câncer não tem. Ele provavelmente não vai adquirir essa noção da importância do que ele come ou não come durante o tratamento no meio desse sofrimento todo. Então, com certeza é um assunto delicado, porque ao mesmo tempo que nós sabemos o quanto o açúcar piora sim a resposta ao tratamento, é muito difícil também colocar de uma maneira muito impositiva se o paciente não está no nível de consciência de entender isso. Por isso que o oncologista ter essa formação sobre a alimentação que não temos na faculdade é tão importante, né? Porque a autoridade do oncologista durante o tratamento do câncer faz muita diferença na adesão do paciente a querer ou não parar com açúcar. Não adianta o familiar falar, não adianta o nutricionista falar, porque o peso de um oncologista que tenha esse nível de consciência faz toda a diferença na melhora ou não do tratamento, né? E o que me deixa bem incomodada é assim, poxa, você acha que o oncologista que está te tratando não queria que a sua resposta ao tratamento fosse melhor? É óbvio que ele queria, é que ele não tem ideia do impacto que a alimentação tem, porque se tivesse, é óbvio que ele ia querer, gente. Nós, como médicos, a gente se sacrifica por muitos anos para estudar, residência, deixa de ir, quantas coisas que a gente gostaria de fazer para se formar. E a gente tem um propósito acima de tudo, que é ter sucesso no tratamento das pessoas que vêm procurar ajuda com a gente, né? Então, assim, é muito grave. A Aline tá aí, ó. A Aline é oncologista, né? A Aline é uma pessoa cabeça aberta. Ó, Aline, veja assim, eu não acho que você tem que parar tudo que você está fazendo das drogas novas da oncologia e saber tudo que eu sei. Não acho. Mas eu acho que você tem que entender o que eu estou falando. A Aline está indo no workshop. Por quê? Porque você entendendo o que eu estou falando, você vai ter segurança em trabalhar comigo e compartilhar. Com certeza. Entendeu? Por quê? Outro dia um oncologista falou, Jana, mas eu não tenho tempo de estudar o que você estudou. Eu falei, mas eu não quero que você estude o que eu estudei, eu quero que você respeite o que eu estudei. Eu quero somar com você, eu jamais vou prescrever quimioterapia. Eu não sou oncologista, nem quero ser. Entende? Eu quero somar ao seu tratamento e cuidar desse paciente como clínica que eu sou, porque eu fiz residência de clínica médica, eu fiz residência de endocrinologia, eu tenho título de endócrino pela SBEM, eu passei na prova de título, eu tenho mestrado. Tem uma baita endocrinologista que não precisava de jeito nenhum ter se metido nessa área. Não precisava. Meu marido falou isso, pra que você foi inventar isso? Meu consultório estava lotado, tinha 1000 pessoas na fila para consultar. Porque eu acredito que eu vou fazer diferença nisso. Não é possível. E aí meu marido falou isso para mim ontem, Janaína, o problema é que só você está enxergando, ninguém sabe que isso existe. E então, por isso que é maravilhoso que você vai compartilhar nesse workshop de verdade, gente. Não, muita alegria. 1/3 do que a gente cobrou no primeiro, porque a gente vai doar as inscrições para o Hospital do Câncer em Goiânia. E vai ter mais uma versão, que vai ter uma parte online, que a gente vai, inclusive, fazer uma mentoria para explicar algumas coisas. É tudo que eu faço? Não é impossível ser tudo que eu faço, mas é um começo. Exatamente. Você já vai sair de lá entendendo o metabolismo, sabendo por onde estudar, porque, assim, nas minhas aulas, uma referência é o mínimo que tem em cada slide, que eu não sou igual a gente que vai falar em congresso, fica falando, põe uma referência bibliográfica, vomita e vai embora, não. Eu tenho noção de que eu estou falando sobre um tema controverso, sabe, Maíra? Eu tenho noção de que existem muitas coisas contra mim, uma indústria pesada, né? Porque as drogas que eu prescrevo, os suplementos são baratos. O conjunto da obra é muito caro. É caro, o tratamento metabólico é muito caro, porque são muitas coisas, né? Mas se você for comparar a uma injeção de quimioterápico lá, ou de imunoterapia de 50 mil reais, o meu tratamento é ridiculamente barato. Com certeza. Você, né? Então, eu acho, as pessoas estão aqui, se a pessoa tem o estágio 4, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho caso de paciente que falaram que ia morrer em 6 meses, que nunca mais ia andar, e que veio atrás, não quiseram tratar, fez tratamento metabólico, 1 ano e meio depois estava vivo, o tumor não cresceu, inclusive diminuiu e conseguiu operar. Então, tem pacientes assim, tem paciente que morre? Tem paciente que chega morrendo, tem paciente que chega, não faz nada, não faz a dieta, bebe, tratando câncer de fígado. Então, cada um faz as suas escolhas. Mas eu acho que o meu papel é mostrar um caminho. Sim. Explicar um caminho. Então, tem muito vídeo no meu YouTube. Quem quiser ir lá assistir, tem um monte de vídeo. Tem aula com slide, com referência. Tem livros que a gente indica, tá certo? E o que eu gostaria... Jana, eu vou te interromper, porque tem uma dúvida aqui que eu acho muito importante. Perguntaram se é só
para médicos. Mas eu acho que, assim, tudo que a gente falou aqui, a gente está falando de dieta e não falou de nutricionista. E nutricionista especializado em paciente com câncer, Então, né? hoje, a A gente nutricionista que precisa trabalha de comigo é a Daniela, mais. né? Tem que ter Exatamente. mais. Como é que pode, gente, para todo mundo do Brasil, eu ter duas pessoas para indicar, a Daniela e a Janaína? Como é que pode isso? Não pode. A gente precisa mesmo multiplicar isso. E para as nutricionistas que acham que existe só um tipo de público, dois, né? Emagrecer ou ganhar massa, saibam que vai crescer demais. Essa área aqui, o tema da live é o futuro também, né? A gente tem nos Estados Unidos já empresas, indústria farmacêutica, chamando endocrinologista para ajudar a inventar drogas associado a kit de dieta para melhorar a resposta. A Fast Mimicking Diet é um tipo de dieta hipocalórica de 5 dias de duração para ser usada durante a químio para melhorar a resposta ao tratamento convencional. Então, assim, estão investindo muito nessa Só área. aqui que o povo tá aí batendo cabeça Só ainda aqui que o em povo fala, congresso de endocrinologia cetogênica falando faz mal. mal, eu tenho medo. Então, assim, a gente tem que parar de ser ignorante e se abrir para o que está lá fora. Inclusive, Janaína recebeu o prêmio lá de fora, porque aqui no Brasil acho que nem sabem, né? Infelizmente, de tudo que a gente tem aqui, essa enciclopédia que está aqui do nosso lado. Mas, assim, é importante a gente ter noção do que está acontecendo lá fora para parar de bobear. Eu, há muito tempo, eu tenho até dificuldade em alguns termos de falar em português, porque a gente só estuda o que está lá fora, Inglês, né? Infelizmente, aqui não tem. Então, para as nutricionistas que estão nos assistindo, para os nutricionistas, essa é por uma área, favor. gente, que, assim, se vocês quiserem investir tudo que vocês têm em uma área que vai crescer na nutrição, invistam em oncologia e não tem gente o suficiente para o número de casos que a gente tem aqui. Do mesmo jeito com resistência insulínica, né? A gente não tem profissionais Você, suficientes para tratar o número de pessoas com distúrbios metabólicos associados à resistência insulínica. Então, foquem nisso. O seu workshop, ele vai englobar outros profissionais de saúde ou é só para médicos? ele é, assim, a maior parte do conteúdo que tá lá é para médicos, é bem denso, tá? Mas nutricionistas bons, tipo a Daniela Godoy, trabalha comigo, a Paty Aires trabalha comigo em São Paulo. A Daniela Godoy, ela pega 99% dos meus pacientes de câncer aqui. Ela entende tudo que eu falo lá, mas ela estuda horrores. Então, assim, o que eu gostaria assim, de ver? Eu vou falar de dieta cetogênica lá. O Ahmed vai falar um pouco sobre dieta de baixa metionina. Então, lógico que se for Plant-based, né, nutricionista lá, Jana? Traduz. plant-based, que é a dieta plant-based, né? Vegetariana, vegana. Vegana. Então, cetogênica, plant-based, inclusive. Então, vocês, por exemplo, se vocês forem, vocês vão aprender. Alguma coisa vai aprender, tá? Ah, mas tem remédio, não importa. Vocês vão aprender muita coisa. Tem muito suplemento lá que vocês, inclusive, prescrevem, que os nutricionistas podem passar. E Tá? o conhecimento, tem aqui nutricionistas perguntando, como é que eu faço para me especializar em onco? O conhecimento, gente, ele Você não vai surge em aprender isso aí. camadas. Você não vai aprender de uma vez, você vai levar um susto a hora que E não tem isso, começar nenhuma o especialização, não. workshop da Janaína. Vocês vão levar um susto. Ela é uma enciclopédia, eu não estou falando à toa. Quando a gente vai nesses congressos fora sobre esse metabolismo do câncer, sobre metabolismo em geral, a gente toma um susto de ver o quanto é complexo e a gente vai dando zoom cada vez maior para entender o metabolismo e a gente vai assustando. Então, assim, não achem que vocês vão achar fácil, porque não é fácil. Cada vez que você se depara com um assunto novo, o conhecimento ele é em camadas, é igual uma cebola. Então, você vai ter que entrar Bater em cabeça, assuntos ó. difíceis, bater a cabeça, só que vocês têm a sorte de ter ela que já desbravou e deu uma... Gente, em português, vocês não têm noção do quanto isso avaliou. Não existe nada parecido. Então, assim, Janaína, de parabéns. Eu vi o seu curso, tudo que vai ter lá no workshop, eu fiquei muito feliz. As pessoas são muito privilegiadas de ter alguém como você que é responsável, inteligente e generosa para compartilhar e não ficar guardando só para você, né? Podia só você aí com o seu Obrigada. consultório lotado, 1 ano de espera, você não precisa, né, fazer tudo isso e tá fazendo. Então, assim, maravilhoso que você tenha muito sucesso nesse workshop. Fala para as pessoas Obrigada. como que elas fazem para se inscrever. Ele é o presencial, vai ser em Goiânia, vai ser dia 30, vai ser sexta e sábado, porque domingo é eleição. Então, porque domingo vai ter eleição, vai ter uma parte que vai ser online depois.
para as pessoas poderem votar, porque a gente não quis atrapalhar as pessoas de votar. E de onde eu trago esse conhecimento, Rose? Nossa, aí, gente, Da vou morte, falar para vocês. das madrugadas, né? Então, da É do morte do mundo meu pai, inteiro, é de que foi com assuntos. câncer, né? E É meu pai morreu de tudo. câncer, eu tive que estudar, porque ele tinha 1 mês de vida, e aí eu comecei a estudar e consegui 5. E ele parou depois, morreu rapidamente quando ele parou o tratamento. Mas estudando muito, buscando fora, aí eu li os artigos, achei as pessoas, descobri em qual congresso que as pessoas iam, né, Maíra? Arrastei Exatamente. Maíra comigo. A gente foi nesse congresso atrás das pessoas, dos artigos, e peguei na mão daquelas pessoas e falei, você vai sentar comigo, vai conversar comigo. E eu fiz desse jeito com a Armin, com a doutora Eustáquia, ele sentou Egípcios, comigo. turcos, Turcos. norte-americanos, ingleses. Então, vocês não têm noção. Foi Todos assim, os estudando. continentes estão aí dentro desse cérebro da Janaína. Para E vocês em lendo livro, muito português. livro, né? Sim. E aqui tem um livro, as pessoas como prevenir câncer. Tem um livro da Nasha Winters que eu gosto muito, que é o The Metabolic Approach, né? Esse aqui, ó, Esse aí. gente. É. Ele tem Maravilhoso. um questionário que todo mundo deveria fazer. Quando vocês fazem o questionário, o lugar onde vocês fazem a nota menor tem um capítulo para vocês lerem sobre aquilo. E a Maíra, quando ela leu ele, ela deve ter surtado quando ela se imaginou 10 anos atrás, assim como eu me imaginei. Eu ia ter com certeza um tumor, assim, eu fiquei desesperada, porque eu tinha tudo ruim. E aí hoje não, hoje eu já estou me equilibrando em várias partes da minha vida. E uma coisa que a gente não falou aqui é que não é só bater. Uma parte do meu tratamento é fortalecer o sistema imunológico contra o tumor. E hoje eu uso muito Viscum Album, o Viscum injetável. Em crianças eu uso creme para melhorar a imunidade contra o tumor, melhorar náuseas e efeitos colaterais de quimioterapia, bem-estar, qualidade de vida e disposição e fadiga crônica em pacientes oncológicos. Está tendo guideline de fadiga, então ninguém pode criticar, né? Guideline de fadiga de oncologia brasileira. Embora os oncologistas às vezes nunca ouviram falar. E muitos não ouviram falar. Aí eu mando o guideline, eles, não sabia. E a gente usa muito cogumelos, né? Então vocês vão ver no meu Instagram, tem muita coisa de cogumelo, né? O turkey tail, o reishi, maitake, que melhoram a resposta imunológica contra o tumor, melhora a qualidade de vida. Então, bem interessante também. Então, eu falo muito sobre cogumelos no meu YouTube e no meu Instagram. Se vocês fuçarem, tem aqueles negócios de... Tem como colocar por temas, né? Tem um de câncer lá, que vocês podem olhar. E tudo isso que a gente fala para câncer, leia-se para endometriose, tá, pessoal? Que endometriose é o câncer que ninguém quis tratar, tá? Que é a doença ginecológica que infiltra, metastatiza, aleja, né? A pessoa tem que cortar partes do intestino. E que hoje o tratamento é frustro, não resolve. As mulheres estão largadas aí, morrendo de dor, inférteis, né, com a qualidade de vida péssima. Então, tudo que a gente falou aqui para câncer, gente, pense em endometriose também, porque se aplica, tá? Importante. Então, Esse pessoal, workshop vai ser fantástico. Se vocês puderem ir, eu vou adorar. esse é um assunto enorme, complexo, infindável, que merece muito respeito e cuidado. Então, assim, a intenção dessa live foi mostrar para vocês que existe muito mais para ser feito que está sendo ignorado e que a gente, como médico, né, nós precisamos nos unir para ter o maior benefício possível para os pacientes. Então, esse é um começo. Eu quis levantar o assunto, eu quis também elogiar ao vivo, porque não adianta só elogiar para o WhatsApp, mas eu queria mesmo elogiar ao vivo e falar para vocês que, sim, tem coisas maravilhosas disponíveis no nosso país em português, graças a pessoas generosas como a Janaína. Então, assim, de verdade, compartilhem essa live com médicos que vocês sabem que já estão com um nível de vontade de fazer o bem, de sair do cabresto para conseguir realmente começar a ajudar os pacientes com seriedade, com responsabilidade, mas tem um caminho enorme para a gente melhorar a qualidade do nosso atendimento e da gente conseguir começar a resolver um problema que não para de crescer. Né? Então, assim, se vocês se interessaram, doutora Janaína, @Janaína Endócrino. Lá no link, lá no Instagram dela, tem todas as informações para o workshop. Sigam, consumam todo o conteúdo dessa mulher generosa que está aí. Gente, tem muito material para todas as pessoas se informarem em relação a esse assunto tão árduo que requer profissionais tão responsáveis quanto ela. Então, compartilhem essa live. É um workshop precioso, um conteúdo que vocês não vão encontrar nada parecido de verdade. Entrem lá,
E eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho, pegado um pouquinho do cérebro dela, né? Que em inglês tem aquela expressão pick someone's brain. Eu peguei um pouquinho do cérebro dela e mostrei para vocês. Então, entrem lá, sigam a doutora Janaína e se inscrevam no workshop, porque é uma pérola que está disponível para os brasileiros. Eu vou fazer mais 2 lives, tá? Então, quem quiser ouvir um pouco mais, perguntar mais, que às vezes vai sair daqui fritando a cabeça. Sim, vai querer saber muito mais. Quando? Terça que vem vai ter uma live. Eu acho que vai ser terça na hora do almoço. Vai ter uma outra live com a Paula e com a Maria Vitória, que são as meninas da minha mentoria. Meus pacientes oncológicos todos têm uma mentoria que ajuda eles a fazer, né? A conseguir fazer dieta, olhar o GKI, que são outras questões, que é a Maria Vitória, a Abreu e a Paula, do Corre Paula, que está aqui. Então, a gente vai fazer uma live com elas também. Então, vai ter mais 2 lives que vocês estão convidados a vir. Eu vou falar e eu vou divulgar nos meus stories. Você me passa aqui. Obrigada. Tá bom? E aí a gente pode trocar ideia. E a outra coisa aí, tô vendo que tem muita gente em Portugal. Cetogênica Portugal tá aí. Se vocês quiserem fazer meu workshop em Portugal, basta organizarem, juntarem os oncologistas e os médicos que eu vou, tá? E o Armer também. Maravilhoso. Desde que a gente consiga, assim, auxílio. Patrocínio. Né? Que não é fácil ficar sem trabalhar. Com certeza. Viajar, ainda mais com um menino pequeno, muitas contas para pagar. Então, Jana, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Muito sucesso. E, pessoal, eu vou divulgando aqui para vocês também, tá bom? E não deixem de compartilhar essa live preciosa. Beijo para vocês. Obrigada.